Entrei na festa de luxo da empresa do meu marido com um presente, só para ver a chefe rica do meu marido ajoelhada, pedindo-o em casamento. Você vai deixar sua pobre esposa impotente se casar comigo? Então meu marido disse que sim. Então, fui embora discretamente e cancelei tudo imediatamente, sacando minha participação de 67% na empresa, no valor de 27 milhões de dólares. Minutos depois, eu tinha 27 chamadas perdidas e alguém bateu à minha porta. Fechei o zíper do meu vestido de noite preto para a festa de gala da empresa daquela noite, enquanto o telefone de Henry vibrava com mensagens de Kristen Blackwood, sua chefe no capitalista de risco mais implacável de Boston, discutindo seu plano de destruir publicamente nosso casamento para obter vantagens comerciais. A proposta será apresentada durante meu discurso principal. Sua mensagem foi lida com precisão clínica. O colapso emocional de Isabela justificará a reestruturação societária que discutimos. O relógio Omega Vintage estava embrulhado em nossa comoda. Meu presente de aniversário se transformou em evidência de como eu havia entendido completamente errado meu papel na apresentação daquela noite. O tecido de seda do meu vestido parecia uma armadura enquanto eu processava as implicações do que acabará de ler. Henry estava em nosso banheiro de mármore, cantarolando enquanto ajustava sua gravata borboleta, completamente alheio ao fato de que seu telefone havia revelado 6 meses de fraude coordenada. As mensagens pintavam um quadro de manipulação calculada, com meu marido e seu chefe orquestrando minha humilhação pública para tomar o controle da Nexus Dynamics, a empresa que eu havia construído com minha experiência em codificação em direito de Harvard. Meus dedos percorreram as bordas da caixa de presente contendo o relógio Omega de 25 mil dólares, um relógio que eu havia escolhido porque Henry certa vez mencionou admirar o artesanato suíço vintage. A ironia era sufocante. Eu havia passado semanas pesquisando o presente de aniversário perfeito, enquanto ele passava essas mesmas semanas planejando minha execução corporativa com uma mulher que via nosso casamento como nada mais do que um obstáculo comercial a ser eliminado. Isabela, você viu minhas abotoaduras? Henry chamou do banheiro, sua voz carregada da confiança tranquila de um homem que acreditava que seus segredos estavam seguros. Peguei as abotoaduras de platina de sua caixa de joias e notei como minhas mãos permaneceram firmes apesar do terremoto que ocorreu dentro do meu peito. As abotoaduras traziam o logotipo da Nexus Dynamics, um símbolo que criei durante nossa fase de startup, quando parceria significava igualdade e não apenas arte performática elaborada. Nossa cobertura em Back Bay refletiu 6 anos de sucesso cuidadosamente planejado, com janelas do chão ao teto emoldurando o porto de Boston e móveis selecionados para projetar a imagem da realeza da tecnologia. Cada peça contava a história da ascensão meteórica da Nexus Dynamics. Dos móveis de couro italiano personalizados às obras de arte originais que custaram mais do que o salário anual da maioria das pessoas. O que o ambiente elegante não conseguia transmitir era a verdade matemática escondida no cofre da nossa casa. Eu possuía 67% da empresa, enquanto Henry detinha apenas 33%. Uma distribuição baseada na herança da minha avó financiando nossas operações iniciais e minhas inovações gerando cada dólar da nossa riqueza atual. Helena Santos, minha avó, trabalhou em 3 empregos para montar uma pequena empresa de consultoria em tecnologia na década de 1980, deixando-me todas as suas economias com um bilhete escrito à mão em espanhol. Para Mineta Berante, construa algo que importe e nunca deixe ninguém levar o crédito pelo seu trabalho. Suas palavras ecoaram em minha mente quando percebi que havia violado sua lição mais importante ao honrar seu legado financeiro. A mulher que sacrificou tudo para criar oportunidades para as gerações futuras ficaria arrasada ao saber que sua neta havia se tornado invisível em sua própria história de sucesso. A rotina matinal continuou com a coreografia praticada enquanto Henry revisava seu discurso principal para a gala de investidores desta noite. Suas anotações de apresentação eram cópias impressas da minha pesquisa, anotadas com explicações que eu havia escrito para ajudá-lo a entender os conceitos que ele apresentaria. Entrei na festa de luxo da empresa do meu marido com um presente, só para ver a chefe rica do meu marido ajoelhada, pedindo-o em casamento. Você vai deixar sua pobre esposa impotente se casar comigo? Então meu marido disse que sim. Então, fui embora discretamente e cancelei tudo imediatamente, sacando minha participação de 67% na empresa, no valor de 27 milhões de dólares. Minutos depois, eu tinha 27 chamadas perdidas e alguém bateu à minha porta.
Fechei o zíper do meu vestido de noite preto para a festa de gala da empresa daquela noite, enquanto o telefone de Henry vibrava com mensagens de Kristen Blackwell, sua chefe no capitalista de risco mais implacável de Boston, discutindo seu plano de destruir publicamente nosso casamento para obter vantagens comerciais. A proposta será apresentada durante meu discurso principal. Sua mensagem foi lida com precisão clínica. O colapso emocional de Isabela justificará a reestruturação societária que discutimos. O relógio Omega Vintage estava embrulhado em nossa comoda. Meu presente de aniversário se transformou em evidência de como eu havia entendido completamente errado meu papel na apresentação daquela noite. O tecido de seda do meu vestido parecia uma armadura enquanto eu processava as implicações do que acabará de ler. Henry estava em nosso banheiro de mármore, cantarolando enquanto ajustava sua gravata borboleta, completamente alheio ao fato de que seu telefone havia revelado 6 meses de fraude coordenada. As mensagens pintavam um quadro de manipulação calculada, com meu marido e seu chefe orquestrando minha humilhação pública para tomar o controle da Nexus Dynamics, a empresa que eu havia construído com minha experiência em codificação em direito de Harvard. Meus dedos percorreram as bordas da caixa de presente contendo o relógio Omega de $25.000, um relógio que eu havia escolhido porque Henry certa vez mencionou admirar o artesanato suíço vintage. A ironia era sufocante. Eu havia passado semanas pesquisando o presente de aniversário perfeito, enquanto ele passava essas mesmas semanas planejando minha execução corporativa com uma mulher que via nosso casamento como nada mais do que um obstáculo comercial a ser eliminado. Isabela, você viu minhas abotoaduras? Henry chamou do banheiro, sua voz carregada da confiança tranquila de um homem que acreditava que seus segredos estavam seguros. Peguei as abotoaduras de platina de sua caixa de joias e notei como minhas mãos permaneceram firmes apesar do terremoto que ocorreu dentro do meu peito. As abotoaduras traziam o logotipo da Nexus Dynamics, um símbolo que criei durante nossa fase de startup, quando parceria significava igualdade e não apenas arte performática elaborada. Nossa cobertura em Back Bay refletiu 6 anos de sucesso cuidadosamente planejado, com janelas do chão ao teto emoldurando o porto de Boston e móveis selecionados para projetar a imagem da realeza da tecnologia. Cada peça contava a história da ascensão meteórica da Nexus Dynamics. Dos móveis de couro italiano personalizados às obras de arte originais que custaram mais do que o salário anual da maioria das pessoas. O que o ambiente elegante não conseguia transmitir era a verdade matemática escondida no cofre da nossa casa. Eu possuía 67% da empresa, enquanto Henry detinha apenas 33%. Uma distribuição baseada na herança da minha avó financiando nossas operações iniciais e minhas inovações gerando cada dólar da nossa riqueza atual. Helena Santos, minha avó, trabalhou em 3 empregos para montar uma pequena empresa de consultoria em tecnologia na década de 1900. Esses documentos representavam a verdade matemática em um mundo cada vez mais dominado pela gestão da percepção e campanhas de relações públicas. A ironia de preparar meu próprio funeral corporativo e ao mesmo tempo manter a fachada de harmonia conjugal criou uma atmosfera surreal em nossa cobertura. Apliquei maquiagem com precisão mecânica. Cada pincelada de base e batom contribuía para a imagem de uma esposa dedicada presente no triunfo profissional do marido. A mulher no espelho parecia perfeita para a apresentação daquela noite. Elegante, prestativa e completamente despreparada para a destruição sistemática que Kristen Blackwell havia orquestrado com eficiência clínica. Meu telefone exibia 17 chamadas perdidas da minha assistente Sarah Kim, juntamente com mensagens de texto sobre problemas técnicos urgentes que exigiam minha atenção imediata. O projeto de otimização de rede neural que estávamos desenvolvendo apresentou anomalias que poderiam afetar o lançamento do nosso próximo produto. Problemas algorítmicos complexos que exigiam expertise que Henry não possuía. No entanto, esta noite eu estaria sentado na plateia enquanto ele aceitava elogios por inovações que ele não conseguia depurar ou replicar. Sua reputação foi construída inteiramente sobre bases que eu havia construído por meio de dedicação incansável à elegância matemática e ao avanço computacional. A descida do elevador até o estacionamento do nosso prédio proporcionou os últimos momentos de solidão antes do início da apresentação daquela noite. Henry conversou sobre as expectativas dos investidores e oportunidades de networking. Seu entusiasmo era genuíno, pois ele esperava a validação profissional e a expansão de relacionamentos comerciais. Agarrei a caixa de presente contendo o relógio Omega, sabendo que estava prestes a testemunhar o ápice de meses de planejamento projetados para transferir a propriedade do trabalho da minha vida para pessoas que viam o talento como uma mercadoria a ser adquirida, e não uma parceria a ser honrada.
Nossa limusine saiu do prédio em direção ao Meridian Grand Hotel, onde 300 dos líderes empresariais mais influentes de Boston se reuniriam para comemorar mais um ano de sucesso da Nexus Dynamics. As luzes da cidade passavam por janelas escuras enquanto viajávamos em direção ao que eu agora entendia não ser uma comemoração de aniversário, mas um golpe corporativo cuidadosamente orquestrado disfarçado de entretenimento. A vida perfeita que construímos juntos estava prestes a se revelar como arte performática financiada pela minha inovação e protegida pela minha disposição de permanecer invisível na minha própria história de sucesso. A limusine deslizava pelo distrito financeiro de Boston enquanto o telefone de Henry continuava vibrando incansavelmente, cada notificação provocando uma pequena contração no meu peito enquanto eu me lembrava das mensagens que havia descoberto. O dispositivo estava entre nós no assento de couro como uma arma carregada, sua tela iluminando-se com mensagens de texto que ele rapidamente silenciava sem ler. Seus dedos se moviam com eficiência prática, sugerindo que isso havia se tornado um comportamento de rotina e não a anomalia daquela noite. Marcos enviou a lista final de convidados, disse Henry, embora eu tenha notado que ele não havia aberto nenhuma mensagem para verificar essa alegação. Sua voz carregava uma casualidade forçada que me fez arrepiar, o tom de alguém se esforçando para parecer normal enquanto lida com múltiplas mentiras. O mês passado foi repleto dessas pequenas mentiras, explicações inocentes para comportamentos que mudaram de maneiras que eu não podia mais ignorar. Os telefonemas começaram há 3 semanas, conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando eu entrava na cozinha ou no escritório em casa. Henry alegava que se tratava de relações com investidores ou discussões do conselho, mas sua linguagem corporal sugeria algo muito mais pessoal. Ele se inclinava para frente ao falar, e sua voz adquiria um tom íntimo, geralmente reservado para momentos privados entre cônjuges. Quando perguntei sobre chamadas específicas, suas explicações se tornaram vagas e contraditórias, cheias de detalhes que não condiziam com as agendas comerciais ou calendários de reuniões reais. Kristen tem algumas ideias inovadoras para expandir nosso alcance de mercado, continuou Henry. Seu entusiasmo pela perspicácia empresarial dela criou aquele aperto familiar no meu peito. A maneira como ele dizia o nome dela havia evoluído nas últimas semanas, de respeito profissional para algo próximo da reverência. Kristen Blackwood chamava a atenção em qualquer ambiente em que entrasse. Sua reputação como a capitalista de risco mais bem-sucedida de Boston foi construída com base em estratégias de aquisição agressivas e instintos empresariais implacáveis. O crescente fascínio de Henry por sua filosofia de investimento começou de forma bastante inócua, mas agora influenciava quase todas as conversas sobre a direção futura da Nexus Dynamics. Os preparativos para a festa de gala daquela noite revelaram mais uma camada de comportamento preocupante. Henry havia experimentado 3 ternos diferentes naquela tarde, pedindo minha opinião com uma energia nervosa que parecia desconectada da comemoração do nosso aniversário. Suas perguntas se concentraram em qual roupa ficaria melhor em fotos com iluminação de salão e qual gravata complementaria a iluminação do palco durante apresentações principais. A atenção aos detalhes visuais sugeria que ele estava se preparando para uma apresentação, e não para uma parceria. Considerando como sua aparência seria percebida por membros específicos da plateia, e não como ele se sentia usando roupas selecionadas para nossa celebração compartilhada, ele se sentia como se estivesse usando roupas selecionadas para nossa celebração conjunta. Você sabia que Kristen abriu sua primeira empresa aos 24 anos? Perguntou Henry, embora eu não tivesse solicitado informações biográficas sobre seu chefe. O telefone dele vibrou novamente e dessa vez consegui ver o nome dela na tela antes que ele rapidamente virasse o aparelho para baixo. A frequência da comunicação aumentou drasticamente, com mensagens chegando a qualquer hora, inclusive nos fins de semana e no início da manhã, quando a correspondência profissional seria incomum. Nossa limusine passou pelo prédio da Nexus Dynamics, onde 24 andares de escritórios abrigavam a empresa que eu havia construído com algoritmos projetados durante inúmeras noites sem dormir. A ironia de ver o trabalho da minha vida do banco de trás de um veículo comprado com a renda das minhas inovações não passou despercebida para mim, especialmente sabendo que esta noite celebraria as conquistas que eu havia criado enquanto outra pessoa reivindicaria o reconhecimento. A dinâmica dos funcionários na Nexus Dynamics mudou de maneiras sutis, mas inconfundíveis, no último mês. As conversas cessaram quando me aproximei de grupos de funcionários, e o silêncio repentino deles sugeriu discussões sobre tópicos que eu não deveria ouvir. Minha própria equipe técnica parecia distraída durante as revisões de projetos. Seu entusiasmo habitual por desenvolvimentos inovadores era abafado por tensões ocultas que não consegui identificar.
Sarah Kim, minha assistente e uma das nossas engenheiras mais talentosas, vinha fazendo perguntas cuidadosas sobre meus planos de longo prazo para a empresa. Suas perguntas pareciam mais uma coleta de informações do que uma conversa casual. Marcus Webb, assistente de Henry, ficou particularmente nervoso durante nossas breves interações. Seu comportamento profissional habitual foi substituído por uma evitação desajeitada de contato visual e respostas gaguejantes a perguntas simples sobre agendas de reuniões ou preparação de documentos. Ontem, eu o flagrei fechando a tela do laptop às pressas quando entrei no escritório do Henry. Sua explicação confusa sobre materiais confidenciais de investidores não conseguiu explicar seu óbvio desconforto com a minha presença. Os materiais dos investidores para a gala desta noite chegaram sem minha revisão ou aprovação, um desvio do nosso protocolo estabelecido que exigia que ambos os cofundadores assinassem as apresentações estratégicas. Os documentos continham propostas para reestruturar a propriedade da empresa de maneiras que diminuiriam meu papel visível e, ao mesmo tempo, elevariam as parcerias externas com empresas de capital de risco. O grupo de investimentos de Kristen Blackwood teve destaque nesses planos com sugestões de cooperação expandida que essencialmente transformariam a Nexus Dynamics de uma startup independente em uma operação subsidiária. Ela realmente entende a visão que temos para expandir nossas operações, disse Henry. Sua escolha de pronomes revelava o quanto ele havia começado a me excluir completamente do planejamento futuro. A transição de Aneuan para Nosan ao discutir o envolvimento de Kristen sugeriu uma parceria que se estendeu além da consulta profissional para algo próximo da propriedade compartilhada de decisões que deveriam exigir minha contribuição como acionista majoritária. O relógio Omega Vintage repousava em sua caixa de veludo no meu colo. O presente que antes representava 6 anos de casamento agora parecia mais uma prova da minha própria ingenuidade. As respostas distraídas de Henry às minhas tentativas de conversa ao longo do dia criaram uma atmosfera vazia em nossa cobertura, como se já vivêssemos vidas separadas enquanto compartilhávamos o mesmo espaço físico. Suas respostas às perguntas diretas sobre os eventos daquela noite foram evasivas, cheias de referências a surpresas e apresentações especiais que me excluíram dos processos de planejamento. Você vai se sentar com os membros do conselho durante o jantar? Perguntei, testando se ele daria informações honestas sobre os arranjos de assentos que haviam sido finalizados semanas atrás. Sua hesitação antes de responder confirmou minha suspeita de que a logística daquela noite havia sido planejada em torno de conversas das quais eu não deveria participar ou ouvir. A limusine entrou na Arlington Street, nos deixando mais perto do Meridian Grand Hotel, onde 300 convidados já estavam se reunindo para o que eu agora entendia que não era meramente uma celebração do sucesso da empresa. Henry conferiu sua aparência no espelho da divisória uma última vez. Seu reflexo mostrava um homem se preparando para uma apresentação, e não para uma homenagem de aniversário. A energia nervosa que irradiava de seu exterior cuidadosamente composto sugeria que aquela noite tinha um significado que ia além do que ele havia compartilhado comigo. Meu telefone exibia 3 chamadas perdidas de Sarah Kim, além de mensagens de texto sobre problemas técnicos urgentes que normalmente exigiriam atenção imediata. O projeto de otimização da rede neural apresentou anomalias que poderiam afetar o lançamento do nosso próximo produto. Problemas que exigiam expertise que Henry não possuía, apesar de sua disposição em aceitar créditos pelas soluções que eu forneceria. O momento dessas crises técnicas pareceu suspeito, criando emergências que justificariam minha ausência de interações sociais importantes durante o evento desta noite. O peso da caixa do relógio Omega em minhas mãos transformou-se de antecipação em pavor quando percebi o quão mal eu havia entendido meu papel na apresentação daquela noite. 6 anos de casamento me ensinaram a ler o humor e as motivações de Henry. Mas as últimas semanas revelaram profundezas de decepção que eu jamais imaginei serem possíveis. O homem sentado ao meu lado havia se tornado um estranho cujas motivações e lealdades haviam mudado de maneiras que ameaçavam tudo o que eu havia construído por meio da minha própria inovação e determinação. Quando nossa limusine se aproximou da entrada circular do hotel, percebi que aquela noite não marcaria uma comemoração de aniversário, mas sim o ápice de um planejamento cuidadoso criado para reestruturar meu relacionamento com meu marido e minha empresa. A vida perfeita que construímos juntos estava prestes a se revelar como uma preparação elaborada para meu afastamento sistemático da minha própria história de sucesso. A entrada circular do Meridian Grand Hotel estava cheia de manobristas orientando veículos de luxo enquanto nossa limusine se juntava à fila de chegadas. Através de janelas escuras, observei a elite tecnológica de Boston sair de seus carros em trajes de gala de grife, com suas conversas animadas e posturas confiantes sugerindo expectativa pelo entretenimento daquela noite.
a fachada do hotel brilhava com uma iluminação quente que transformava a entrada em um palco, completo com tapete vermelho e fotógrafos posicionados para capturar cada chegada para as publicações de negócios do dia. Henry ajeitou a gravata borboleta uma última vez enquanto nosso motorista abria a porta do passageiro. Sua energia nervosa era palpável naquele espaço confinado. Lembre-se de sorrir para as câmeras, ele disse, embora sua expressão parecesse tensa por trás do charme ensaiado. O relógio Omega Vintage guardado na minha bolsa parecia mais pesado a cada momento. Seu peso era um lembrete constante de como eu havia entendido completamente errado o significado daquela noite. As portas do salão de baile se abriram para revelar uma cena projetada para impressionar os observadores mais experientes dos excessos corporativos. Lustres de cristal suspensos em tetos artesoados lançavam luz prismática sobre pisos de mármore polidos com perfeição enquanto 300 convidados circulavam pelo espaço com elegância coreografada. As conversas criaram uma sinfonia de ambição e networking que normalmente me energizava. Mas, naquela noite, os sons familiares pareciam ameaçadores, carregados de correntes ocultas de expectativa que me arrepiavam. As mãos de Henry pousaram na parte inferior das minhas costas quando entramos, mas seus olhos imediatamente começaram a examinar a multidão em busca de outra pessoa. Sua linguagem corporal gritava distração, apesar do sorriso perfeitamente ensaiado que ele ofereceu aos fotógrafos que capturaram nossa chegada para jornais de negócios e páginas sociais. A desconexão entre sua presença física ao meu lado e seu foco mental óbvio em outro lugar criou uma atmosfera perturbadora que pareceu afetar outros hóspedes também. Isabela, você está deslumbrante esta noite, comentou Margaret Tim, membro do conselho cujo marido dirigia uma das maiores empresas de investimento de Boston. O elogio dela pareceu superficial, feito enquanto sua atenção se concentrava nas reações de Henry aos vários participantes, em vez de na minha aparência real. A mudança sutil na dinâmica social sugeriu que outras pessoas notaram mudanças em nosso casamento antes que eu mesmo as reconhecesse completamente. Garçons circulavam com taças de champanhe e canapés que representavam o tipo de orçamento de buffet normalmente reservado para celebrações corporativas de grandes marcos. A lista de convidados investidores incluía nomes de todas as principais empresas de capital de risco da Nova Inglaterra, além de representantes de empresas de tecnologia cujas parcerias poderiam transformar a Nexus Dynamics de uma startup de sucesso em líder do setor. A escala do evento desta noite sugeriu propósitos além do simples reconhecimento de aniversário. Lá está Kristen, disse Henry, sua voz carregada de calor que fez meu peito apertar com o reconhecimento. Kristen Blackwood chamou a atenção desde o momento em que entrou no salão de baile, e sua presença transformou conversas casuais em oportunidades focadas de networking, enquanto os convidados se posicionavam para possíveis apresentações. Sua reputação como a capitalista de risco mais bem-sucedida de Boston a precedia em todos os ambientes. Mas, naquela noite, ela parecia carregar uma autoridade adicional que sugeria um significado especial para aquele encontro em particular. O serviço de jantar transcorreu com precisão militar. Cada prato foi cronometrado para manter o fluxo da conversa e, ao mesmo tempo, gerar expectativa para as apresentações noturnas. Eu me vi sentado na mesa principal ao lado de Henry, com uma vista perfeita do palco onde os discursos principais celebrariam mais um ano de crescimento e inovação da Nexus Dynamics. A disposição dos assentos parecia ter sido deliberadamente projetada para garantir minha visibilidade durante qualquer apresentação que tivesse sido planejada para mim. O telefone de Henry vibrou regularmente durante o jantar, e cada notificação provocava pequenos sobressaltos que sugeriam nervosismo em vez de comunicação comercial de rotina. Suas respostas às minhas tentativas de conversa tornaram-se cada vez mais distraídas. Sua atenção se dividia entre manter as aparências à nossa mesa e monitorar acontecimentos que eu não conseguia identificar. O homem sentado ao meu lado havia se transformado em alguém cujas motivações e lealdades haviam mudado de maneiras que ameaçavam tudo que era familiar em nosso relacionamento. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias quando o serviço de sobremesas terminou e a iluminação do palco mudou para indicar o início das apresentações formais. Juntem-se a mim para dar as boas-vindas a Kristen Blackwood, cuja visão para parcerias estratégicas continua a revolucionar a maneira como abordamos o investimento em tecnologia e inovação. Os aplausos que saudaram a aparição de Kristen trouxeram o entusiasmo genuíno dos convidados, que reconheceram sua influência na formação do cenário tecnológico de Boston. Sua presença imponente ao se aproximar do pódio sugeria conforto em falar em público e confiança em sua mensagem. Embora algo em sua expressão sugerisse propósitos que iam além das apresentações padrão de relações com investidores.
Esta noite celebramos não apenas o sucesso financeiro, mas também os relacionamentos pessoais que tornam possíveis parcerias transformadoras, começou Kristen, sua voz ecoando claramente pelo salão através de microfones sem fio que garantiam que cada palavra chegasse a todos os cantos. A abertura pareceu bastante convencional, focando em temas familiares de colaboração e visão compartilhada que caracterizam a maioria das celebrações corporativas. Meu estômago começou a embrulhar quando sua fala mudou para um território mais pessoal, evoluindo para algo que fez a sala inteira se inclinar para a frente em antecipação coletiva. A energia se tornou elétrica, com o que eu só poderia descrever como sede de sangue disfarçada de entretenimento. 300 convidados sentindo o drama se aproximando com os instintos de predadores detectando presas feridas. Quando Kristen se afastou do pódio e se ajoelhou enquanto pegava o microfone de mão, a reação da multidão confirmou meus piores medos sobre o real propósito daquela noite. As conversas cessaram completamente enquanto todos os convidados se concentravam na performance que se desenrolava diante deles. Suas expressões sugeriam que estavam preparados para aquele momento, enquanto eu permanecia completamente alheio ao meu papel no entretenimento deles. Henry Martinez, disse Kristen, sua voz ecoando pelas paredes de mármore com uma precisão clínica projetada para o máximo impacto. Você deixará sua pobre esposa impotente e se casará comigo? As palavras atingiram como golpes físicos, cada sílaba calculada para a máxima humilhação, enquanto 300 telefones surgiram simultaneamente para capturar minha destruição em alta definição. A rotulação pública de mim como pobre e impotente pareceu uma difamação criada para justificar qualquer reestruturação corporativa que se seguiria a essa apresentação, reduzindo minha identidade a obstáculos que precisavam ser removidos em vez de contribuições que mereciam reconhecimento. A aceitação de Henry veio sem hesitação, sua voz forte e clara enquanto ele dizia sim a uma mulher que tinha acabado de destruir sistematicamente minha dignidade diante dos líderes empresariais mais influentes de Boston. A palavra ecoou nas paredes de mármore como um tiro, final e irreversível em suas implicações tanto para o nosso casamento quanto para meu envolvimento futuro com a empresa que eu havia construído por meio da minha própria inovação e determinação. Os aplausos que se seguiram soaram como fogo de artilharia em meus ouvidos enquanto 300 convidados celebravam a destruição sistemática da minha vida. Suas risadas e aplausos ecoaram por um espaço que de repente parecia um coliseu projetado para combates de gladiadores. Observei meu marido abraçar Kristen enquanto câmeras disparavam ao redor deles, documentando o momento em que meu casamento se tornou oficialmente uma arte performática projetada para o entretenimento e vantagem corporativa de outra pessoa. O relógio Omega Vintage na minha bolsa parecia um peso morto. Um símbolo de amor de $25.000 oferecido a um homem que tinha acabado de me trocar por uma oportunidade de negócio melhor. 6 anos de casamento se dissolveram em cálculos estratégicos, deixando-me sentado sozinho à mesa principal enquanto os convidados davam os parabéns ao casal que tinha acabado de me humilhar publicamente por sua própria promoção. Enquanto a multidão esperava lágrimas, confrontos dramáticos ou colapso emocional que proporcionariam um valor de entretenimento adicional, eu escolhi algo muito mais perigoso do que qualquer um deles poderia ter previsto. Um silêncio digno que os deixou famintos por um espetáculo que eu não proporcionaria. Minha recusa em me apresentar de acordo com as expectativas deles, criando uma energia desconfortável que começou a afetar o ritmo da celebração. Meus saltos estalavam contra o mármore enquanto eu caminhava em direção à saída. Cada passo era medido e deliberado, enquanto as conversas paravam ao meu redor e os convidados se esforçavam para testemunhar o colapso que haviam pago para observar. A caixa de presente continuou agarrada em minhas mãos, não mais um gesto de amor, mas uma evidência da última gentileza que eu demonstraria a um homem que havia confundido minha generosidade com fraqueza e minha parceria com subordinação. Atrás de mim, Henry e Kristen continuavam aceitando parabéns de pessoas que tinham acabado de testemunhar uma aquisição corporativa disfarçada de proposta romântica. A comemoração deles aumentou à medida que eu desaparecia na noite que marcaria o início da aprendizagem deles sobre quem realmente controlava a empresa que eles achavam que tinham acabado de adquirir. O elevador da cobertura subia por 30 andares de silêncio. Cada andar marcava a minha transição de vítima para estrategista. As luzes da cidade de Boston se espalhavam sob mim através das paredes de vidro. Milhões de janelas iluminadas representavam vidas que continuavam seus padrões normais enquanto a minha passava por uma reconstrução completa. O relógio Omega Vintage continuava agarrado em minhas mãos. Não mais um presente, mas a evidência do último gesto que eu faria como personagem coadjuvante de outra pessoa.
A porta da frente fechou-se atrás de mim com uma finalidade que pareceu ecoar pelos corredores de mármore projetados para impressionar visitantes que nunca mais voltariam. O espaço parecia diferente agora, transformado de santuário compartilhado em sede operacional para o desmantelamento sistemático de tudo que Henry pensava controlar. Cada peça de mobiliário, cada obra de arte cuidadosamente selecionada, todos os símbolos da nossa suposta parceria agora se revelavam como acessórios de uma performance que eu havia financiado sem entender meu papel. A fotografia do casamento na parede da nossa sala de estar sorriu para mim com cruel ironia, mostrando duas pessoas que acreditavam estar construindo algo juntas quando, na verdade, apenas uma delas estava contribuindo com substância. Atrás daquela moldura prateada, estava o cofre de parede contendo 6 anos de documentação cuidadosa. Documentos jurídicos que revelavam a verdade matemática sobre propriedade, inovação e responsabilidade financeira. Meus dedos digitaram a combinação com precisão constante, cada número representando uma data que importava mais do que o aniversário que supostamente havíamos comemorado naquela noite. Os documentos de constituição da empresa se espalhavam pela nossa mesa de jantar como provas em um julgamento corporativo. Cada documento trazia minha assinatura como fundador principal, enquanto o nome de Henry aparecia apenas como acionista minoritário. A linguagem jurídica que elaborei usando a expertise jurídica de Harvard criou uma base inquebrável de direitos de propriedade que nenhuma quantidade de charme ou relações públicas poderia superar. Os pedidos de patente detalhavam cada inovação que gerou nossa riqueza. Cada um trazia meu nome como inventor principal, juntamente com descrições técnicas que comprovavam que eu era o único a possuir a expertise necessária para criar algoritmos inovadores. Os registros bancários revelaram a origem do nosso financiamento inicial com clareza contundente. A herança da minha avó havia fornecido o capital que transformou as ideias ambiciosas de Henry em realidade operacional. Suas economias foram investidas em uma empresa que honraria sua memória por meio de inovação genuína, em vez de teatro corporativo. Helena Santos trabalhou em 3 empregos para construir algo significativo, deixando-me recursos para continuar seu legado de conquistas autênticas em vez de glória emprestada. A participação de 67% me encarou nos documentos oficiais. Uma verdade matemática que contradizia todas as narrativas públicas sobre nossa parceria. Esses documentos representavam mais do que proteção legal. Eram armas que eu jamais imaginara usar contra o homem que eu tanto amei e em quem confiei tudo o que construí. A ironia de me preparar para destruir alguém usando documentos que eu havia criado para proteger nosso futuro compartilhado não passou despercebida para mim. Meu laptop se conectou aos sistemas financeiros da Nexus Dynamics com senhas que só eu conhecia, revelando a intrincada rede de protocolos de autorização que eu havia projetado durante nossos primeiros dias de startup, quando confiança significava compartilhar o acesso a tudo. A arquitetura de segurança que eu havia construído para proteger nossa empresa de ameaças externas agora se tornou o mecanismo de defesa contra a traição interna. Cada proteção funcionava exatamente como o esperado, apesar dos propósitos que eu nunca havia previsto. Os registros financeiros exibidos com a precisão de uma planilha contavam a história da exploração sistemática que financiou a transformação de Henry de fundador de uma startup em empreendedor renomado. 27 milhões de dólares em despesas pessoais apareceram em registros detalhados de transações. Cada viagem disfarçada de desenvolvimento de negócios. Cada taxa de consultoria que, de alguma forma, envolvia resorts 5 estrelas. Todas as vantagens executivas que construíram sua reputação enquanto diminuíam as reais capacidades operacionais da nossa empresa. Viagens de investidores europeus, retiros estratégicos no Caribe, eventos de networking em Manhattan que custam mais do que o orçamento anual da maioria das empresas. A documentação revelou um padrão de gastos que tratava os fundos corporativos como contas correntes pessoais, enquanto eu trabalhava 18 horas por dia para gerar a receita que financiava seu estilo de vida. Cada recibo contava a história de um homem que confundiu acesso com propriedade, que confundiu minha generosidade com fraqueza. Meus dedos pairaram sobre o teclado quando percebi que a mulher que construiu o sistema detinha a autoridade máxima sobre como ele funcionava. Os protocolos de autorização que eu havia projetado agora serviriam à justiça com a mesma precisão com que antes forneciam proteção. Cada medida de segurança se tornou uma ferramenta para o desmantelamento sistemático do acesso que Henry nunca havia conquistado por meio de suas próprias contribuições. O desligamento da rede começou com precisão cirúrgica. Cada conta congelada representava anos de crédito roubado e confiança mal depositada.
As reservas de viagens desapareceram dos sistemas de reservas porque os cartões de crédito corporativos perderam a autorização para transações futuras. A viagem de investidores europeus que Henry havia planejado com Kristen evaporou no nada digital, junto com reservas de hotéis, fretamentos de jatos particulares e reservas em restaurantes que teriam continuado sua performance de sucesso financiada por minhas inovações. Cartões corporativos foram recusados em vários sistemas comerciais, pois revoguei a autorização para despesas pessoais que se disfarçavam de desenvolvimento de negócios. O congelamento operacional bloqueou 27 milhões de dólares em protocolos que exigiam minha aprovação pessoal, transformando instantaneamente o celebrado CEO em alguém que não conseguia acessar um centavo da empresa que ele alegava administrar. Cada tecla pressionada representava justiça feita com precisão matemática. Consequências geradas por meio de sistemas que eu havia projetado quando parceria significava colaboração em vez de exploração. Meu telefone começou a vibrar com chamadas de pânico enquanto fornecedores, funcionários e parceiros de negócios descobriam que o Nexus Dynamics havia ficado repentinamente indisponível para todas as transações financeiras. A frequência das notificações sugeria que a notícia estava se espalhando rapidamente pelas redes de fornecedores e prestadores de serviços que dependiam da nossa empresa para pagamento. O assistente de Henry, Marcos, recebia perguntas cada vez mais frenéticas sobre pagamentos recusados e contas congeladas. Suas explicações se tornavam mais desesperadas à medida que ele percebia a magnitude do lockdown financeiro. O documento legal que elaborei representava o ápice de tudo o que aprendi durante anos construindo empresas e protegendo propriedade intelectual. Cada cláusula foi projetada para desmantelar sistematicamente a vida que Henry construiu em meu trabalho, escrito com a mesma precisão que eu usava para codificar nossos algoritmos mais complexos. Os termos reformulariam sua compreensão de propriedade, contribuição e consequência com uma linguagem jurídica que não deixaria espaço para negociação ou má interpretação. A renúncia imediata ao cargo de CEO eliminaria o título que lhe servia de plataforma para aceitar créditos que ele nunca havia conquistado. A proibição permanente do envolvimento de Kristen com a Nexus Dynamics eliminaria a ameaça externa que orquestrou o golpe corporativo desta noite disfarçado de teatro romântico. 27 milhões de dólares em reembolso estruturado ao longo de 4 anos garantiriam a responsabilização por todas as despesas pessoais que ele havia cobrado nas contas da empresa enquanto alegava construir nosso império. O reconhecimento público do meu verdadeiro papel como fundador corrigiria o registro histórico que o celebrava como um empreendedor visionário, ao mesmo tempo em que me relegava a um papel secundário na minha própria história de sucesso. O acordo abrangente de confidencialidade o impediria de escrever memórias, dar entrevistas ou falar em conferências sobre experiências que ele nunca havia vivido, inovações que ele nunca havia criado ou decisões de negócios que ele nunca havia tomado. O envelope estava lacrado em nossa mesa de centro como um dispositivo explosivo legal contendo provas matemáticas de que ações têm consequências e que a mulher que construiu o teatro mantém a autoridade para decidir quem se apresenta em seu palco. Cada página representava a justiça feita com uma precisão que deixaria minha avó orgulhosa. A responsabilização demonstrada por meio de documentação que comprovava conquistas autênticas sempre supera a glória emprestada quando a realidade jurídica confronta a percepção fabricada. A combinação de conhecimento técnico, jurídico e controle financeiro que eu possuía agora serviria a propósitos que eu nunca havia pretendido ao construir sistemas projetados para proteger em vez de punir. Mas Henry havia escolhido a performance em vez da parceria, e Kristen havia orquestrado a humilhação disfarçada de entretenimento. Agora, ambos descobririam que a verdade matemática eventualmente supera até mesmo as mais sofisticadas campanhas de relações públicas. O sol da manhã projetava padrões geométricos em nossos pisos de mármore através das janelas do chão ao teto, iluminando o envelope lacrado que remodelaria a compreensão de Henry sobre propriedade e consequência. Eu tinha dormido surpreendentemente bem para alguém que acabará de orquestrar o desmantelamento sistemático do império do marido. A paz de finalmente agir substituiu anos de ressentimento crescente por algo próximo da satisfação. Meu café estava com um sabor melhor do que há meses. Cada gole representava a liberdade de fingir que desempenho e parceria eram equivalentes. O interfone tocou precisamente às 9h15. A voz de Patrick ecoou pelo alto-falante com uma preocupação profissional que sugeria circunstâncias incomuns. Senhora Martinez, está aqui um cavalheiro da Nexus Dynamics, Marcus Webb. Ele parece bastante aflito e insiste que precisa falar com a senhora imediatamente sobre assuntos urgentes da empresa.
O momento foi perfeito, permitindo que o assistente de Henry descobrisse a extensão das consequências da noite anterior durante o horário comercial normal, quando o impacto repercutiria em todos os fornecedores, parceiros e partes interessadas que dependiam da nossa empresa para transações financeiras. Marcos saiu do elevador com a aparência de alguém que havia sobrevivido a um desastre natural. Sua aparência normalmente imaculada foi substituída por roupas amassadas e pelo desespero arrebatador de um homem cujo mundo profissional havia desmoronado da noite para o dia. Seu terno de grife, normalmente passado com perfeição, apresentava rugas que sugeriam que ele havia dormido em seu escritório enquanto atendia ligações cada vez mais apavoradas de fornecedores cujos pagamentos haviam misteriosamente evaporado. Olheiras indicavam o tipo de noite sem dormir que acontece quando você descobre que sistemas que você achava que entendia eram, na verdade, controlados por outra pessoa. Senhora Martinez, disse ele, com a voz embargada de exaustão e pânico mal controlado. Temos uma situação, várias situações. Está tudo congelado. Ele agarrava uma xícara de café com as mãos trêmulas, que me fizeram temer que ele a deixasse cair no chão de mármore. A cafeína era claramente insuficiente para combater qualquer assistência farmacêutica de que ele precisasse para funcionar depois de descobrir a extensão da paralisia financeira de seu empregador. Fiz um gesto para que ele se sentasse em nosso sofá de couro italiano, notando como ele se empoleirou na beirada como alguém preparado para fugir ao primeiro sinal de más notícias. Diga-me exatamente o que você descobriu, eu disse, sentando-me na cadeira oposta com a calma autoridade de alguém que sabia exatamente quais informações forneceria, porque eu havia planejado cada aspecto da crise que ele estava vivenciando. Os cartões de crédito corporativos começaram a diminuir por volta da meia-noite, começou Marcos, suas palavras se atropelando com o desespero de alguém dando más notícias para a única pessoa que poderia ter soluções. As reservas de hotel para o European Investor Tour foram canceladas automaticamente. O sistema de folha de pagamento mostra autorização insuficiente para os pagamentos dos funcionários desta semana. As faturas de fornecedores estão sendo rejeitadas pelo nosso software de contabilidade. Até pedidos básicos de material de escritório estão sendo recusados. Seu rosto alternava confusão, reconhecimento e horror crescente enquanto ele continuava catalogando o apocalipse financeiro. A reserva da sala de conferências para a reunião emergencial do conselho de hoje foi cancelada porque nossa conta corporativa não conseguiu processar o pagamento. 3 investidores já ligaram perguntando por que suas transferências de dinheiro para a nova rodada de financiamento estão apresentando erros de autorização. O escritório de Kristen Blackwood tem ligado a cada hora exigindo explicações sobre o motivo pelo qual seu pagamento de honorários de consultoria foi revertido. Você pode consertar isso? Ele implorou, ainda acreditando que aquilo representava uma falha técnica e não uma guerra de precisão projetada pela mulher que havia construído todos os sistemas que ele descrevia. Henry disse que você saberia como restaurar o acesso às contas operacionais. Ele mencionou algo sobre os protocolos de segurança que você projetou e que podem ter apresentado problemas durante as atualizações de rede da noite passada. Observei seu horror crescente à medida que ele entendia que não estava lidando com falhas técnicas, mas com consequências pelas ações tomadas na gala da noite anterior. Marcos, eu disse com a paciência de alguém explicando matemática básica para uma criança. Não há falhas técnicas. Não há protocolos de segurança com defeito. O sistema está funcionando exatamente como eu o projetei. O envelope contendo os termos de rendição de Henry estava sobre a nossa mesa de centro como uma portaria legal. Cada página representava o desmantelamento sistemático das premissas sobre propriedade, autoridade e acesso que governavam a Nexus Dynamics nos últimos 6 anos. Entreguei o pacote lacrado a Marcos, observando seu rosto se transformar quando ele percebeu que carregava uma sentença de morte corporativa disfarçada de documentação legal. Diga ao Henry que o sistema está funcionando exatamente como projetado, eu disse com a calma autoridade de alguém que passou 6 anos observando suas inovações serem atribuídas a outros, enquanto financiavam seu estilo de vida por meio de algoritmos que eles não conseguiam entender ou replicar. Esses documentos contêm sua nova realidade. Ele tem 24 horas para responder. Marcos aceitou o envelope como alguém que manuseia material radioativo. Suas mãos tremiam ao perceber que trazia notícias que redefiniriam o relacionamento de Henry com a empresa que ele acreditava controlar. O que devo dizer aos funcionários, aos fornecedores, aos investidores que estão exigindo explicações sobre pagamentos recusados e reuniões canceladas? Diga a verdade a eles, respondi.
Diga a eles que, às vezes, quando você confunde acesso com propriedade, descobre que a pessoa que construiu o sistema detém a autoridade máxima sobre como ele funciona. Diga a eles que a verdade matemática eventualmente supera até mesmo as campanhas de relações públicas mais sofisticadas. As portas do elevador se fecharam sobre um homem que finalmente entendeu que personagens secundários às vezes escrevem seus próprios roteiros. Seus passos ecoavam pelo corredor enquanto ele trazia notícias que transformariam a compreensão de Henry sobre quem realmente era o dono do império que ele alegava governar. Marcos parecia um mensageiro em uma zona de guerra, o que de muitas maneiras descrevia com precisão seu novo papel no conflito corporativo que estava apenas começando. Meu celular não parava de vibrar desde as 6 horas da manhã. As notificações criavam uma sinfonia digital de pânico enquanto o mundo de Henry desmoronava em tempo real. 27 chamadas perdidas nas primeiras 3 horas. Cada uma delas representava mais uma parte de sua fachada cuidadosamente construída, desmoronando à medida que fornecedores, parceiros e investidores descobriam que seu menino de ouro não conseguia acessar os fundos necessários para manter sua reputação profissional. O nome de Kristen Blackwood apareceu repetidamente entre as ligações de membros do conselho que estavam descobrindo que o teatro romântico da noite anterior havia sido encenado sem que se compreendesse a arquitetura financeira que tornou tais gestos possíveis. Os parceiros de investimento estavam descobrindo que seu novo relacionamento comercial com Henry dependia de recursos que ele nunca havia controlado. Contas corporativas que exigiam autorização de alguém que não tinha intenção de permitir sua exploração contínua. Silenciei o dispositivo e o coloquei virado para baixo na mesa de jantar, saboreando a precisão matemática das consequências que se desenrolavam exatamente como eu as havia projetado. O silêncio em nossa cobertura parecia sagrado depois de anos de barulho e performance. A primeira paz genuína que experimentei desde que Henry se esqueceu de que parcerias exigem reconhecimento e não apagamento sistemático. Cada chamada não atendida representava justiça feita com eficiência algorítmica e responsabilização entregue por meio de sistemas que eu havia construído quando confiança significava colaboração e não exploração. Os sócios que celebraram a transformação de Henry de empresário casado em alvo de aquisição estavam descobrindo que o romance corporativo exigia recursos que o amante nunca possuiu. A estratégia de investimento de Kristen estava se desfazendo quando ela descobriu que o acesso de Henry aos fundos operacionais da Nexus Dynamics era um privilégio e não um direito, uma autorização que poderia ser revogada pela pessoa que realmente havia construído a empresa que estava sendo adquirida. A tarde passou em satisfação contemplativa enquanto eu analisava pedidos de patentes para inovações que revolucionariam aplicações de aprendizado de máquina em diagnósticos de saúde. Meu trabalho técnico continuou com a intensidade focada que faltou durante os anos em que observei Henry aceitar crédito por avanços que ele não conseguia explicar aos investidores, que presumiam que seu reconhecimento público refletia conhecimento especializado real e não glória emprestada. Às 23 horas e 45 daquela noite, batidas desesperadas ecoaram pela nossa cobertura enquanto Henry voltava para casa, transformado de realeza da tecnologia em um desastre emocional. O som carregava o ritmo frenético de alguém cujo plano perfeito havia se tornado um desastre perfeito, cuja aquisição corporativa, disfarçada de romance, havia saído pela culatra com uma precisão matemática que não deixou espaço para negociação ou apelação. Abri a porta e encontrei um homem que havia passado 12 horas ligando para advogados, contadores e qualquer outra pessoa que pudesse explicar como seu golpe cuidadosamente orquestrado resultou em paralisia financeira completa. Seu terno de grife apresentava rugas que sugeriam que ele estivera dormindo no escritório. Seu comportamento confiante foi substituído por um desespero selvagem que o tornou quase irreconhecível como a pessoa que aceitara o pedido de Kristen com tanta autoridade menos de 24 horas antes. "Você não pode nos destruir assim", sussurrou ele. As palavras revelavam a ilusão fundamental de que ainda havia um a nós a destruir, quando, na realidade, não havia parceria genuína havia anos, apenas arte performática financiada pela minha inovação e protegida por sua cegueira deliberada à verdade matemática sobre propriedade e contribuição. Henry cruzou a soleira da nossa cobertura como um homem entrando em seu próprio túmulo. Seu terno de grife amassou-se a ponto de ficar irreconhecível, e sua atitude confiante se despedaçou completamente. A subida de 30 andares no elevador aparentemente lhe deu tempo para ensaiar explicações que pareciam cada vez mais desesperadas a cada palavra que ele dizia. Suas mãos tremiam ao fechar a porta atrás de si. Uma ação simples que exigiu um esforço visível de alguém cujo mundo havia desabado em um intervalo de 12 horas. "Isabela, precisamos conversar", disse ele, com a voz carregada da autoridade vazia de alguém que havia esquecido que a autoridade exige poder real e não privilégio presumido.
O piso de mármore amplificava cada passo que ele dava pela nossa sala de estar, seus caros sapatos de couro italiano estalando contra superfícies que meus algoritmos haviam comprado enquanto ele participava de jantares de networking disfarçados de sessões de planejamento estratégico. Permaneci sentado no sofá, com os documentos legais espalhados na mesa de centro entre nós, como provas em um julgamento corporativo. O relógio Omega Vintage permanecia fechado ao lado dos termos de rendição. Sua caixa de veludo servia como um lembrete de como eu havia entendido completamente mal meu papel na apresentação daquela noite até descobrir a verdade sobre meses de fraude coordenada. Você tem que entender, Henry começou, suas palavras se atropelando com o desespero de alguém cujas explicações cuidadosamente ensaiadas estavam desmoronando sob pressão. O pedido de Kristen não foi o que parecia. Foi um teste, uma maneira de fazer você lutar pelo nosso casamento e provar seu comprometimento com a nossa parceria. Ela disse que você tinha se acomodado demais com o que construímos juntos. A ilusão contida em sua explicação foi mais profunda do que qualquer traição poderia ter sido capaz de causar. Observei-o andar de um lado para o outro na sala de estar enquanto elaborava justificativas elaboradas para humilhações sistemáticas. Sua mente, aparentemente, era capaz de transformar estratégias de aquisição corporativa em terapia de relacionamento pela pura força da negação. O homem que estava no palco aceitando os parabéns pelas minhas inovações agora tentava me convencer de que a devastação pública havia sido planejada para meu próprio benefício. Henry, eu disse, com a voz firme e a paciência de alguém explicando matemática básica para um aluno particularmente lento. Você gastou 27 milhões de dólares do meu dinheiro. A matemática não é complicada. A documentação espalhada sobre nossa mesa de centro contava uma história que nenhuma explicação criativa conseguiria alterar. Cada recibo representava fundos corporativos tratados como contas correntes pessoais. Cada autorização revelava um padrão de exploração sistemática que financiava seu estilo de vida enquanto eu trabalhava 18 horas por dia para gerar a receita que ele estava gastando. Viagens de investidores europeus que custam mais do que o orçamento anual da maioria das empresas. Retiros estratégicos no Caribe disfarçados de desenvolvimento de negócios. Eventos de networking em Manhattan que não levaram a nada além de construir suas conexões sociais às custas da minha empresa. Esse era o nosso dinheiro, protestou Henry, elevando a voz a cada tentativa frustrada de justificar o injustificável. Ativos conjuntos do nosso sucesso compartilhado. Parceria significa compartilhar recursos e oportunidades. Peguei os documentos de constituição que havia redigido com base na expertise jurídica de Harvard que ele jamais possuía. A linguagem jurídica que estabelecia percentuais de propriedade contradizia todas as suposições sobre nossa relação comercial. Eu possuo 67% da Nexus Dynamics. Você possui 33%. Estes documentos trazem minha assinatura como fundador principal, enquanto seu nome aparece apenas como acionista minoritário. Os pedidos de patente detalhavam cada inovação que gerou nossa riqueza. Cada um trazia meu nome como inventor principal, juntamente com descrições técnicas que comprovavam que eu era o único a possuir a expertise necessária para criar algoritmos inovadores. Os registros bancários mostravam a herança da minha avó como financiamento inicial que transformou suas ideias ambiciosas em realidade operacional. Cada dólar foi rastreado diretamente aos investimentos que fiz quando parceria significava colaboração e não exploração sistemática. A empresa pertence a nós dois, insistiu Henry, embora seus protestos tenham fracassado diante de evidências matemáticas de que a propriedade não era determinada por campanhas de relações públicas ou perfis de revistas. 6 anos construindo isso juntos. 6 anos de sacrifício compartilhado e apoio mútuo. Sacrifício compartilhado, perguntei, notando como a frase soava cada vez mais vazia quando aplicada a alguém cujas contribuições consistiam principalmente em aceitar crédito por um trabalho que ele não conseguia reproduzir ou explicar. Você construiu uma reputação com base em inovações que não consegue depurar. Fez palestras sobre algoritmos que não consegue entender. Recebeu prêmios por avanços que não criou. As evidências eram contundentes e inegáveis. A documentação técnica comprovava que todos os sistemas que geravam nossa receita haviam sido projetados durante minhas noites sem dormir programando, enquanto Henry gerenciava parcerias estratégicas em conferências exclusivas. Os registros financeiros mostravam que cada dólar do financiamento inicial vinha da herança da minha avó. Investido em uma empresa que honrava seu legado de realizações autênticas, em vez de glória emprestada.
Quando Henry sugeriu usar a proposta gravada de Kristen como alavanca contra ela, peguei meu telefone e apaguei o vídeo na frente dele, observando sua última esperança de redenção desaparecer no nada digital. A ação foi deliberada e final, demonstrando que eu possuía algo muito mais poderoso do que imagens embaraçosas. Não preciso de chantagem, disse-lhe, com a voz firme e autoritária de alguém que detinha documentos de propriedade, registros de patentes e 6 anos de documentação comprovando exatamente quem construiu esta empresa e quem apenas fingiu administrá-la. Eu tenho a verdade matemática. Seu rosto se contorceu quando a compreensão finalmente penetrou nas elaboradas justificativas que ele havia construído para evitar confrontar sua própria irrelevância para as operações reais da empresa. A exclusão do vídeo não foi uma questão de misericórdia, mas de estratégia, uma prova de que eu não precisava destruir os outros para recuperar o que sempre foi meu por meio de inovação, financiamento e propriedade legal. O documento de rendição representou o ápice de tudo o que aprendi sobre proteção de propriedade intelectual e governança corporativa. Cada cláusula foi escrita com precisão cirúrgica, projetada para desmantelar sistematicamente a vida que Henry construiu com base no meu trabalho, ao mesmo tempo em que garantia que ele nunca mais poderia explorar inovações que ele não criou ou financiamento que ele não forneceu. Você não pode estar falando sério sobre esses termos, disse Henry, com a voz embargada ao ler a renúncia imediata como CEO, a proibição permanente do envolvimento de Kristen, 27 milhões de dólares em reembolso estruturado, o reconhecimento público do meu verdadeiro papel como fundador e um acordo abrangente de confidencialidade que o silenciaria completamente. Cada cláusula reflete a realidade matemática da propriedade e da contribuição, respondi, observando lutar com conceitos que deveriam ser óbvios para qualquer pessoa realmente envolvida na construção de uma empresa, em vez de apenas desempenhar o papel de um empreendedor bem-sucedido. Assine os documentos ou enfrente um litígio que fará o congelamento financeiro desta noite parecer generoso. As mãos de Henry tremiam enquanto ele assinava a cada página, sua caneta se movendo com a eficiência desesperada de alguém que finalmente entendeu que estava jogando pôquer com o dono do cassino. Cada inicial e assinatura representava mais um pedaço de sua identidade cuidadosamente construída, desmoronando sob o peso da realidade legal. Cada cláusula cortava o acesso ao império que eu havia construído enquanto ele gerenciava parcerias estratégicas em resorts 5 estrelas. Eu observei aceitar termos que iriam remodelar sua compreensão de propriedade, contribuição e consequência. A renúncia retirou títulos que serviam de plataforma para aceitar créditos que ele nunca havia conquistado. O reembolso financeiro garantiu a responsabilização por todas as despesas pessoais cobradas nas contas da empresa. O reconhecimento público corrigiria recordes históricos que o celebravam como um empreendedor visionário, ao mesmo tempo em que me relegava a um papel secundário na minha própria história de sucesso. O acordo abrangente de confidencialidade representou talvez a cláusula mais devastadora, impedindo-o de escrever memórias, dar entrevistas ou falar em conferências sobre experiências que ele nunca havia realmente vivido. O homem que construiu sua reputação com base em glória emprestada passaria os próximos 5 anos em silêncio forçado, incapaz de monetizar histórias sobre inovações que ele não havia criado ou decisões de negócios que ele não havia tomado. Os documentos se tornaram sua confissão, uma admissão legal de que 6 anos de crédito roubado estavam finalmente sendo devolvidos ao seu legítimo proprietário. Cada assinatura reconhecia que a verdade matemática eventualmente supera até mesmo as mais sofisticadas campanhas de relações públicas. Que a conquista autêntica sempre prevalece quando a realidade jurídica confronta a percepção fabricada. Quando Henry concluiu a assinatura final, a transformação de empreendedor renomado em acionista minoritário em uma empresa que ele nunca havia controlado estava completa. A vida perfeita que construímos juntos revelou-se como uma arte performática financiada pela minha inovação e protegida por sua cegueira deliberada aos documentos de propriedade que sempre contavam uma história diferente daquela que ele apresentava aos investidores e jornalistas de negócios. Os documentos assinados estavam espalhados pela nossa mesa de centro como resquícios da antiga identidade de Henry, cada página trazendo sua assinatura reconhecendo a realidade matemática de propriedade e contribuição que sempre governou a Nexus Dynamics. Sua saída da nossa cobertura foi um desânimo após o desmantelamento sistemático de tudo o que ele achava que controlava. As portas do elevador se fechando sobre um homem que finalmente entendeu a diferença entre acesso e autoridade, entre desempenho e realização real. A reunião de emergência do conselho foi convocada às 8 horas da manhã, apenas 6 horas depois de Henry ter assinado sua rendição. A sala de conferências com paredes de vidro no 32º andar do nosso prédio de escritórios parecia um tribunal corporativo onde o veredito já havia sido decidido.
10 membros do conselho se organizando ao redor da mesa de mogno com expressões que variam da confusão ao pânico cuidadosamente disfarçado. Seus ternos caros e sua confiança ensaiada não conseguiam mascarar a incerteza fundamental das pessoas que tinham acabado de descobrir que estavam apoiando o jogador errado em um jogo cujas regras elas nunca entenderam de fato. Entrei na sala de reuniões com a pasta contendo a reestruturação completa da Nexus Dynamics. Meus saltos estalavam contra o piso de mármore, com o ritmo cadenciado da justiça finalmente sendo feita. Os membros do conselho que passaram 6 anos cedendo ao charme e às habilidades de networking de Henry agora enfrentavam a mulher que realmente havia construído a empresa que eles achavam que estavam governando. Seus olhares nervosos sugeriam um reconhecimento tardio de quão completamente eles tinham entendido mal a dinâmica de poder dentro de sua própria organização. Bom dia, eu disse, sentando-me na cadeira à cabeceira da mesa que sempre me pertenceu por direito de propriedade majoritária, embora eu tivesse permitido que Henry a ocupasse por aparências que não importavam mais. Temos mudanças significativas para discutir sobre a estrutura de liderança e autoridade operacional da Nexus Dynamics. Margaret Tim, nossa integrante mais antiga do conselho, falou primeiro com o tom cauteloso de alguém navegando em um território inesperadamente traiçoeiro. Isabela, entendemos que houve alguns desdobramentos após a gala de investidores de ontem à noite. Henry mencionou assuntos urgentes que exigem a atenção do conselho, mas não foi claro sobre os detalhes. O eufemismo teria sido divertido se a situação não fosse tão séria. As 12 horas de ligações frenéticas de Henry para advogados, contadores e consultores de gerenciamento de crise aparentemente não conseguiram produzir explicações coerentes para a paralisia financeira sistemática que transformou a Nexus Dynamics de uma empresa operacional em um fantasma corporativo da noite para o dia. Henry Martinez apresentou sua demissão imediata do cargo de CEO da Nexus Dynamics, anunciei, minha voz carregada com a precisão cirúrgica de alguém dando um diagnóstico médico. A partir de agora, assumo o controle exclusivo de todas as operações da empresa, com amplo poder de veto sobre despesas, parcerias estratégicas e decisões de pessoal. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações que os membros do conselho estavam apenas começando a calcular. 6 anos de deferência à persona pública de Henry criaram suposições sobre autoridade e tomada de decisões que agora estavam desmoronando sob o peso da documentação legal que contava uma história completamente diferente sobre propriedade e controle. Além disso, continuei, notando como cada frase cortava a tensão da sala de reuniões como um bisturi. Kristen Blackwood e todas as entidades associadas ao seu grupo de investimentos estão permanentemente proibidas de qualquer envolvimento com a Nexus Dynamics, incluindo acordos de consultoria, discussões de parceria ou contato casual com funcionários da empresa. A sentença de morte corporativa pairava no ar enquanto os membros do conselho começavam a calcular como essa reorganização fundamental afetaria suas próprias posições, opções de ações e reputações profissionais. A elegância matemática dos documentos de propriedade estava superando anos de relações públicas e networking, provando que a documentação derrota o charme quando a realidade jurídica colide com a percepção fabricada. David Park, nosso consultor de tecnologia, pigarreou com evidente desconforto. Isabela, essas mudanças são significativas. Talvez devêssemos agendar reuniões adicionais para discutir as implicações e garantir procedimentos de transição adequados. Abri a pasta de papel pardo e distribuí cópias dos documentos de constituição, pedidos de patentes e registros financeiros que sempre regeram a estrutura atual da nossa empresa. Os documentos que você está analisando comprovam que possuo 67% da Nexus Dynamics, enquanto Henry detém 33%. Cada inovação que gera nossa receita leva meu nome como inventor principal. Todo o financiamento inicial veio de meus recursos pessoais. A revelação transformou a atmosfera da sala de reuniões, pois investidores sofisticados descobriram que tinham entendido mal a empresa que vinham aconselhando há anos. Os registros de patentes provaram que algoritmos inovadores atribuídos à liderança visionária foram, na verdade, desenvolvidos por alguém que era tratado como um cônjuge solidário, e não como um empreendedor brilhante. Henry fará uma declaração pública para corrigir o registro histórico, anunciei, exibindo a confissão que ele havia assinado horas antes. A declaração reconhece meu papel como fundador, arquiteto e acionista majoritário da Nexus Dynamics, juntamente com sua renúncia de todas as responsabilidades operacionais. O documento que li em voz alta se tornou a humilhação final de Henry enquanto os membros do conselho ouviam uma confissão completa que dissolveu 6 anos de crédito roubado em parágrafos cuidadosamente elaborados. Sua voz, gravada durante nosso confronto na cobertura,
falhava a cada admissão de que ele tinha sido o porta-voz enquanto eu fazia o trabalho real de construir algo significativo. Reconheço que Isabela Martinez é a verdadeira fundadora e acionista majoritária da Nexus Dynamics, dizia a declaração. Ela desenvolveu nossos algoritmos principais, registrou nossas patentes e tomou as decisões estratégicas que construíram esta empresa. Atuei como representante público, enquanto ela forneceu a expertise técnica e a visão inovadora que geraram nosso sucesso. Os membros do conselho assistiram com fascínio e horror à continuação da confissão, transformando um empreendedor famoso em uma fraude corporativa no espaço de um único comunicado à imprensa. Cada parágrafo representava um prego no caixão da reputação cuidadosamente construída de Henry, demonstrando que a verdade matemática eventualmente supera até mesmo as mais sofisticadas campanhas de relações públicas. As inovações técnicas creditadas à nossa equipe de liderança foram projetadas e implementadas por Isabela Martinez durante ciclos de desenvolvimento de 18 horas, enquanto eu gerenciava relacionamentos externos e comunicações com investidores. Suas contribuições para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina representam conquistas revolucionárias genuínas que tive o privilégio de apresentar ao público empresarial. A confissão se tornou uma aula magistral, prova de que a realização autêntica sempre prevalece quando a realidade jurídica confronta a percepção fabricada. Os membros do conselho perceberam que estavam testemunhando a correção sistemática de registros históricos que celebravam a glória emprestada enquanto diminuíam a inovação real. Como único CEO da Nexus Dynamics, minhas primeiras decisões executivas priorizaram a substância em detrimento do estilo, substituindo eventos de networking regados a champanhe por excelência real em engenharia e inovação significativa. Os funcionários que trabalharam sob o regime de Henry descobriram o que significava ter uma liderança que entendia a tecnologia que estavam desenvolvendo. O alívio era palpável quando as discussões técnicas se tornaram substanciais em vez de arte performática superficial. A partir de agora, estamos reestruturando nossas prioridades de desenvolvimento para focar em aplicações inovadoras em vez de oportunidades de relações públicas, anunciei às equipes de engenharia que foram marginalizadas enquanto Henry corria atrás de capas de revistas e participações em conferências. Sua expertise técnica orientará nossa direção estratégica em vez de ficar subordinada a considerações de networking e mídias sociais. O ambiente do escritório se transformou de arte performática em colaboração produtiva poucas horas após a saída de Henry. Engenheiros que apresentavam ideias complexas a alguém que só conseguia sorrir e concordar durante as revisões técnicas, de repente se viram trabalhando com uma liderança que podia depurar seu código, otimizar seus algoritmos e contribuir significativamente para as discussões de resolução de problemas. Sarah Kim, minha antiga assistente que possuía uma das mentes mais brilhantes em otimização de aprendizado de máquina, aceitou a promoção para diretora de tecnologia com um entusiasmo que havia sido reprimido durante anos em que assisti suas inovações serem atribuídas à liderança visionária de Henry. Sua primeira apresentação ao conselho detalhou desenvolvimentos inovadores na arquitetura de redes neurais que revolucionariam a análise preditiva em vários setores. A transformação do Nexus Dynamics de um teatro corporativo em um autêntico centro de inovação pareceu mais uma restauração do que uma revolução. Retornar a empresa aos princípios que originalmente motivaram o investimento da minha avó em conquistas significativas em vez de glória emprestada. A verdade matemática finalmente superou a percepção fabricada, estabelecendo prioridades operacionais baseadas em conhecimento genuíno em vez da presença nas mídias sociais. A reunião do conselho foi concluída com a aprovação unânime da transição de liderança. Suas assinaturas reconheceram que estavam administrando uma empresa que nunca haviam compreendido de fato, até que a documentação legal forçou o reconhecimento de estruturas de propriedade que sempre contaram uma história diferente daquela apresentada a jornalistas de negócios e publicações do setor. Os membros do conselho saíram da sala de conferências com a eficiência contida que se segue a uma grande reestruturação corporativa. As conversas diminuíram enquanto eles processavam a mudança fundamental na liderança e a revelação de que estavam aconselhando uma empresa que nunca haviam realmente compreendido. As paredes de vidro do nosso andar executivo refletiam a luz do sol da manhã que atravessava o distrito financeiro de Boston, iluminando um espaço de escritório que agora operaria de acordo com princípios de inovação autêntica, em vez de arte performática disfarçada de empreendedorismo. 9 meses depois, eu me vi em uma cozinha completamente diferente, preparando café com equipamentos que eu mesmo comprei, em vez de contas corporativas financiadas por algoritmos que eu havia codificado durante noites sem dormir. A casa em Cambridge representava tudo o que a cobertura de Back Bay não tinha: conforto em vez de aparência, funcionalidade em vez de potencial para o Instagram, satisfação genuína em vez de luxo fabricado.
Cada peça de mobiliário refletia escolhas feitas por preferência pessoal e não por impressões de investidores, criando espaços projetados para viver e não para atuar. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas que eu podia abrir para respirar ar fresco, um prazer simples que seria impossível no ambiente climatizado da nossa antiga cobertura. A cafeteira era um modesto modelo alemão que produzia excelentes resultados sem exigir conhecimentos técnicos ou explicações pretensiosas sobre grãos de origem única e processos de torra artesanal. Tudo no meu novo ambiente refletia valores que priorizavam a substância em detrimento do estilo, a autenticidade em detrimento das aparências. Minha cátedra visitante no MIT me conectou a alunos de pós-graduação cuja curiosidade genuína sobre estruturas de aprendizado de máquina me lembrou porque eu havia me apaixonado por programação antes que ela se envolvesse com patentes, margens de lucro e campanhas de relações públicas. Essas mentes jovens abordaram algoritmos complexos com a mesma paixão que eu experimentei durante minhas primeiras sessões de codificação, quando tecnologias inovadoras pareciam arte e soluções elegantes representavam pura satisfação intelectual. Professor Martinez, sua abordagem à otimização de redes neurais abriu direções de pesquisa inteiramente novas para nossas aplicações na área da saúde, disse David Liu, um doutorando cuja dissertação revolucionaria o diagnóstico por imagem por meio da inteligência artificial. Seu entusiasmo pela excelência técnica em vez de oportunidades de networking representava tudo o que eu esperava encontrar em uma colaboração acadêmica. A ausência de funcionários, bancadas de mármore e arte performática disfarçada de vida doméstica criaram espaço para a satisfação silenciosa de finalmente adequar meu ambiente aos meus valores reais. Eu não acordava mais em um ambiente criado para impressionar visitantes que viam minha casa como parte da história de sucesso de outra pessoa. Cada detalhe da minha nova vida refletia escolhas autênticas e não uma gestão de imagem corporativa. A Quantum Labs representava tudo o que a versão de Henry da Nexus Dynamics nunca havia sido: substância acima do estilo, inovação acima do networking, soluções acima da presença nas mídias sociais. A liderança da doutora Saraki na iniciativa de computação distribuída atraiu contratos com 3 grandes sistemas de saúde e 2 empresas da Fortune 500. O sucesso deles era medido em problemas resolvidos e não em perfis de revistas ou discursos em conferências. O investimento de $50 milhões que fiz na Quantum Labs gerou retornos medidos em impacto humano e não em valor para os acionistas. Financiar pesquisas que revolucionariam o diagnóstico e o tratamento médico em vez de produzir relatórios trimestrais projetados para impressionar investidores que nunca entenderam a tecnologia que estavam financiando. Observar mentes brilhantes colaborando em aplicações inovadoras me lembrou dos meus primeiros dias, quando o código era poesia e inovação tecnológica representava arte e não estratégia de negócios. A estrutura de computação distribuída que desenvolvemos reduzirá o tempo de processamento de imagens de diagnóstico de horas para minutos, explicou Sara durante nossa reunião de revisão trimestral. 3 hospitais já estão relatando melhores resultados para os pacientes por meio da identificação mais rápida de condições críticas. Sua paixão pela excelência técnica, em vez de reconhecimento público, representava o tipo de liderança que eu deveria ter apoiado o tempo todo, em vez de financiar a transformação de Henry de empreendedor em celebridade corporativa por meio de inovações que ele não conseguia entender ou replicar. A carta escrita à mão por Henry chegou numa manhã de terça-feira. Sua caligrafia cuidadosa, reconhecendo o reconhecimento que chegará tarde demais para preservar o relacionamento que ele havia sistematicamente destruído ao longo de anos de roubo sistemático de crédito. O Portland Community College, onde ele agora ensinava empreendedorismo, oferecia uma remuneração modesta que refletia suas contribuições reais à educação empresarial, em vez de emprestar glória a inovações que ele nunca havia criado. Agora percebo que você tentou me ensinar a diferença entre ser importante e ser autêntico durante anos, ele escreveu com uma letra que parecia mais velha do que sua idade real, sugerindo o tipo de estresse que vem da descoberta de que toda a sua identidade profissional foi construída sobre bases que outra pessoa construiu. Peço desculpas, pois foi preciso perder tudo para finalmente entender o que você quis dizer sobre realização genuína versus arte performática. Seu modesto departamento e suas circunstâncias reduzidas representavam consequências naturais de construir uma carreira com base em inovação emprestada em vez de conhecimento pessoal. Seu reconhecimento tardio das minhas contribuições carregava o peso de alguém que finalmente entendeu o que havia perdido por causa de suas próprias escolhas. O plano de pagamento de $27 milhões estava progredindo conforme o cronograma, e cada pagamento mensal representava a responsabilidade pelos fundos corporativos que ele tratava como contas correntes pessoais enquanto eu construía o império que ele alegava administrar.
A situação de Kristen forneceu sua própria lição de diligência devida, pois ela explicou aos sócios limitados como sua estratégia de aquisição saiu pela culatra quando ela falhou em pesquisar as estruturas reais de propriedade antes de orquestrar uma humilhação pública projetada para transferir o controle de uma empresa que ela nunca havia realmente compreendido. Sua reputação permaneceu intacta, mas seu modelo de negócios foi permanentemente prejudicado por suposições de que a percepção pública é igual à realidade jurídica quando a documentação corporativa conta uma história diferente. A aquisição da Martinez demonstra a importância de uma pesquisa abrangente sobre propriedade antes de implementar estratégias de parceria, ela escreveu em uma declaração cuidadosamente redigida para investidores que questionavam seu julgamento após descobrirem que seu teatro romântico havia sido encenado sem a compreensão dos fundamentos matemáticos da empresa que ela tentou adquirir. De pé na minha cozinha honesta, entendi que a melhor vingança nunca foi destruir os outros, mas finalmente viver autenticamente em meus próprios termos, construindo coisas significativas com pessoas que realmente se importavam com os resultados em vez das aparências. O relógio Omega Vintage ainda estava fechado no meu balcão, um lembrete de $25.000 do último gesto que fiz como personagem coadjuvante de outra pessoa antes de escolher escrever meu próprio roteiro de acordo com valores que priorizavam a realização genuína em vez da glória emprestada. Henry e Kristen enfrentaram consequências que refletiam suas próprias escolhas. Mas minha vitória não foi o castigo deles. Foi a reconstrução de uma vida baseada em conquistas autênticas, em vez de arte performática corporativa. A matemática funcionou perfeitamente. Ações mais consequências equivalem à justiça. Servida com a precisão que só advém da compreensão de que quem constrói o sistema decide como ele opera. A rotina matinal na minha casa em Cambridge representava tudo o que eu esperava alcançar ao longo de anos construindo tecnologias importantes. A satisfação silenciosa de um trabalho significativo, relacionamentos genuínos com pessoas que valorizam a substância em vez do estilo e a paz que vem de finalmente adequar seu ambiente aos seus valores reais em vez das expectativas de outra pessoa. A herança da minha avó financiou inovação autêntica em vez de glória emprestada. Orando sua memória por meio de tecnologia inovadora que resolveu problemas reais, em vez de gerar perfis de revista para pessoas que nunca entenderam os algoritmos que alegavam ter criado. Helena Santos teria ficado orgulhosa de ver sua neta finalmente reivindicando crédito por um trabalho que representava uma contribuição genuína ao conhecimento humano, em vez de arte performática disfarçada de empreendedorismo. O café tinha um sabor melhor quando preparado com equipamentos adquiridos com lucros honestos, em vez de contas corporativas financiadas por inovações atribuídas a outra pessoa. Cada manhã representava mais um dia de vida autêntica, em vez de desempenhar papéis criados para fazer outras pessoas terem sucesso por meio de minhas contribuições invisíveis. A matemática da justiça provou que a realização genuína sempre prevalece quando a documentação legal confronta a percepção fabricada. E às vezes a melhor vingança é simplesmente estar certo tendo evidências para provar isso. Se esta história de vingança corporativa calculada manteve você cativado do início ao fim, clique no botão curtir para mostrar seu apoio. Meu momento favorito foi quando Isabella descobriu as mensagens de texto entre Henry e Kristen e percebeu que todo o seu casamento havia sido reduzido a uma estratégia de negócios. Qual foi a cena mais memorável da jornada de Isabella? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Não perca histórias de justiça feita com precisão matemática. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre nossos últimos posts.